Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Estão animados? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante e importante, que é o inquérito policial, tá? Então, para começar, vamos trazer uma definição de inquérito policial que eu costumo dizer que se você entender esse conceito que eu vou dar para vocês, que a gente vai trabalhar aqui, você vai saber praticamente tudo que precisa a respeito do inquérito policial, tá bom? Então, vamos lá. Inquérito policial é um procedimento administrativo informativo que busca elementos de autoria e materialidade que possam servir de base para a ação penal. Então, inquérito é um procedimento administrativo informativo que busca elementos de autoria e materialidade que possam servir de base para a ação penal. Com base nessa definição, a gente vai começar agora a analisar cada um, né, dessas partes desse conceito para a gente entender. Primeiro, qual é a palavra mais importante que a partir de agora, todas as vezes que eu ouvir falar em inquérito policial, eu vou lembrar? A palavra é procedimento, tá? Então, falou inquérito policial, você vai lembrar de procedimento. Por quê? Qual é a natureza jurídica do inquérito policial? Procedimental. Ah, então é importante só por causa disso? Não. É por tudo o que representa. Então vamos lá. Vamos começar a desenvolver o raciocínio. Se o inquérito policial é um procedimento, o que ele não é? Processo. Então, inquérito policial ele não é processo. E daí? E daí que qual é a consequência dele não ser processo? Não são observadas as garantias processuais do contraditório, da ampla defesa, da publicidade. Os atos não são praticados na presença do juiz. Então, se ele é procedimento e não é processo, não são observadas as garantias processuais do contraditório, ampla defesa, publicidade. E os atos não são praticados na presença do juiz. E daí? E daí que se não são observadas as garantias processuais, isso vai repercutir no valor probatório do inquérito. Qual é o valor probatório do inquérito? Vai ser relativo. E o que significa que o valor probatório do inquérito é relativo? Significa que o juiz ele não pode condenar uma pessoa exclusivamente com base no inquérito. Por quê? Porque se ele condenar uma pessoa só com base no inquérito, ele estaria condenando uma pessoa com um instrumento que não observa as garantias processuais, garantias constitucionais. Então, veja bem, tem valor probatório. É suficiente para o juiz tomar uma série de providências. Que providências? Cautelares. É suficiente para o MP oferecer a denúncia, para o juiz receber a denúncia. E vai ser suficiente para decretar uma prisão, busca domiciliar, interceptação telefônica e várias outras medidas. Mas no momento da sentença, não pode ser utilizado só o inquérito para condenar. Então, o juiz pode condenar com base no inquérito e na ação penal, ou só com base no que foi produzido na ação penal. Mas não vai poder condenar exclusivamente com base no inquérito. Ok? Então, primeira palavra do conceito, procedimento. E aí eu quero que você faça desenvolva esse raciocínio que nós fizemos. Se é procedimento, não é processo. Se não é processo, não são observadas as garantias processuais. Consequência disso, valor probatório relativo. Não pode condenar só com base no inquérito. A outra palavra da definição de inquérito que nós demos foi que é um procedimento administrativo. Então, procedimento administrativo significa que, em regra, né, a investigação ela vai ser feita pela polícia judiciária, tá?
Essa polícia judiciária é composta da Polícia Civil e da Polícia Federal. Competência com a atribuição da Polícia Federal. É investigar os crimes federais. Né? Quais são os crimes federais? De acordo com o artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, são aqueles que prejudicam, crimes federais são aqueles que prejudicam o bis da União. Bis da União, bens, interesses ou serviços da União, autarquia ou empresa pública. Então, vamos lá. É um procedimento administrativo, porque ele vai ser conduzido pela Polícia Judiciária, civil ou federal. Atribuição da Polícia Federal, investigar os crimes federais, que são aqueles que prejudicam bens, interesses ou serviços da União, autarquia ou empresa pública, conforme o artigo 109 da Constituição Federal. Procedimento administrativo informativo. O objetivo do inquérito policial é reunir informações. Quais informações? Acerca da autoria e materialidade, que possam servir de base para a ação penal. Então, olha só, para que se destina o inquérito policial? Fundamentar a ação penal. Fornecer elementos para que o titular da ação penal possa propô-la em juízo. Quais são esses elementos mínimos? Autoria e materialidade. E aí é nesse ponto que vem uma outra característica muito importante do inquérito policial, que é o fato do inquérito ser dispensável, tá? Então, a partir de agora, inquérito policial, você vai lembrar de duas palavrinhas. Procedimento dispensável. Então, por que ele é dispensável? Porque, veja bem, se o objetivo do inquérito é reunir informações para servir de base para ação penal, se eu já tiver essas informações, o inquérito é dispensável. Então, se eu já tiver as informações acerca da autoria e materialidade, não precisa instaurar inquérito. Vamos pensar a respeito de outros tipos, de investigações que eu possa obter essas informações para iniciar ação penal. Então, exemplos de formas de eu conseguir obter autoria e materialidade. As mais comuns, que a gente vai lembrar, é o PAD e o PAF, tá? PAD é o processo administrativo disciplinar, PAF, processo administrativo fiscal. Então, são apurações e investigações, que vão, durante ali esse procedimento, podem constatar a ocorrência, por exemplo, de crimes contra a administração pública ou crimes contra a ordem tributária. E esses procedimentos, eles podem ter informações suficientes para o titular da ação penal, que é o Ministério Público, oferecer direto a denúncia sem a necessidade de um inquérito. Então, veja bem, se teve um PAD e esse PAD apurou que, por exemplo, um servidor público é corrupto, praticou crime de corrupção, praticou crimes contra a administração pública, não precisa mandar para o delegado apurar tudo de novo. Pega as conclusões do PAD e remete para o MP. E aí, veja bem, essas informações, se elas forem, tem duas características, suficientes e idôneas, o MP vai e oferece a denúncia direto, sem precisar do inquérito policial. Só são esses dois exemplos, PAD e PAF? Não. Temos, por exemplo, as CPIs, comissões parlamentares de inquérito, que também apuram fatos e que podem reunir essas informações. E temos também a possibilidade do particular investigar, que é o chamado, que hoje em dia, tem o nome de falar de dossiê, em que a pessoa reúne as informações por conta própria. Isso também pode acontecer? Pode. De novo, reuniu essas informações por esses métodos extrapoliciais, fora do inquérito policial, e encaminha para o titular da ação penal, que em regra é o MP. E o MP vai verificar se são suficientes e idôneas. Suficientes quanto à autoria e materialidade e se são confiáveis, porque não é qualquer pessoa que chega lá levando essas informações para o MP, que o MP já vai acreditar e oferecer denúncia. Se essas informações forem suficientes ou idôneas, o MP oferece a denúncia. Se não forem,
O que ele vai fazer? O MP encaminhar para o delegado checar essas informações. E aí, concluída a investigação por parte do delegado, encaminha para o MP e o MP, se for o caso, oferece a denúncia. Então, de novo, a partir de agora, inquérito policial é um procedimento dispensável. É muito importante você lembrar, tá, dessas duas características do inquérito. Seguindo o roteiro que eu disponibilizei para vocês, eu botei aí, ó, inquéritos extrapoliciais, o próximo tópico. Porque, como a gente acabou de comentar, inquérito é uma investigação. E tem outros tipos de investigações, fora essa que é feita pela Polícia Judiciária, que é a definição que a gente acabou de dar. Então, dei o exemplo das investigações de cunho administrativo, que são feitas, né, em PADs, PAFs. Dei o exemplo da CPI, CPMI, né, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Mas quero comentar especificamente o caso da investigação que é conduzida pelo Ministério Público, tá? Veja bem, Ministério Público pode investigar? Hoje, a gente já responde essa pergunta de uma forma bem tranquila. Sim, pode. Mas, há alguns anos atrás, houve uma guerra tremenda a esse respeito. Guerra de foice, tá? Uma das maiores guerras no processo penal foi essa. Que é o quê? Era o Ministério Público querendo investigar e a Polícia Judiciária, Civil e Federal, tentando impedir. E aí houve uma discussão tremenda e o resultado, você já sabe qual foi, não sabe? O resultado foi que o STF, tá no roteiro, recurso extraordinário 593727, estabeleceu que o Ministério Público, sim, poderia investigar por conta própria, tá? Agora, pode investigar de qualquer jeito, não tem regra? Sempre tem regra, tá? E as regras seriam basicamente observar os direitos e garantias individuais. Então, se o MP estiver investigando, por exemplo, o advogado tem que ter acesso aos autos de investigação. Tem que preservar os direitos individuais daquele cidadão e, nas medidas que são necessárias à autorização judicial, é óbvio que o MP também tem que pedir. Basicamente isso que diz o recurso extraordinário. Consequência desse recurso extraordinário ter reconhecido, né, que o MP pode investigar, foi que o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, editou uma resolução para regulamentar o PIC. PIC é Procedimento Investigatório Criminal. Esse PIC foi regulamentado em duas resoluções. Primeiro, na Resolução 181 de 2017, e como teve muita crítica a essa resolução, houve em seguida, em 2018, a Resolução 183, para poder ajustar alguns pontos desse procedimento, tá? Então, detalhes a respeito de como vai funcionar a investigação produzida, né, presidida pelo Ministério Público, conduzida pelo Ministério Público, tem que verificar essas duas resoluções do CNMP. Tranquilo? Ok. Vamos seguir agora para falar da natureza do inquérito policial. Se você entendeu o conceito que eu te passei de inquérito policial, o roteiro vai ficar meio repetitivo agora, tá? Porque, de novo, como eu falei, a definição que a gente deu, ela é bem abrangente. Então, qual é a natureza do inquérito policial? Você já sabe qual é. Natureza procedimental. E aí, de novo, tudo que isso significa. Se é procedimento, não é processo, não observa garantias processuais, o valor probatório é relativo. Se quiser falar uma definição completa da natureza jurídica, né, falar bem completinho, vou falar que a natureza jurídica é procedimento administrativo informativo. Tá? E aí você já sabe também o que significa cada uma dessas palavras. A quem se destina, sequência do roteiro, a quem se destina o inquérito policial? O destinatário imediato, né, o primordial destinatário do inquérito policial é o titular da ação penal. Então, é o Ministério Público ou o ofendido, se for ação penal privada, tá? Então, o inquérito é feito para que o titular da ação penal tenha elementos suficientes e possa oferecer a denúncia. Agora, como nós mesmos comentamos, também tem um outro destinatário, que é o chamado destinatário imediato, que é o juiz. O juiz vai fazer o que com o inquérito? Você já sabe também. Vai tomar providências, poderá utilizar para tomar providências cautelares, como
né, medidas probatórias, como busca e apreensão, interceptação telefônica, determinar prisão, e também é utilizado para o recebimento da denúncia ou queixa. Tem todos os artigos aí no roteiro. Tá, qual é a finalidade? Você também já sabe. A finalidade do inquérito é reunir informações acerca da autoria e materialidade que possam servir de base para a ação penal. Tranquilo? Ok. Agora vamos detalhar as características do inquérito. Primeira característica do inquérito é que o inquérito é um procedimento sigiloso, tá? É um procedimento sigiloso. O sigilo do inquérito está no artigo 20 do CPP. Então, vamos lá dar uma lida. 20 do CPP. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, veja bem, tem dois motivos para o inquérito ser sigiloso, de acordo com o artigo 20. Necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, veja bem, primeiro ponto. Você acha que uma investigação ela é mais produtiva se ninguém sabe o que está sendo investigado ou se está todo mundo acompanhando em tempo real? É óbvio que a investigação vai ser mais produtiva se ninguém souber qual é a linha de investigação da polícia. Então, por esse motivo, é que para ser mais produtiva, a investigação deve ser sigilosa, tá? É óbvio que esse sigilo ele pode, né, ser relativizado se for para ajudar o esclarecimento dos fatos. Então, por exemplo, você pode ver que de vez em quando a polícia ela divulga retrato falado de quem seria o autor do crime, ou então vídeos, né, perguntando se alguém souber quem é aquela pessoa, quem viu aquela pessoa, para comunicar à polícia. Então, tem uma publicidade? Tem, mas tem uma finalidade específica, que é ajudar a esclarecer os fatos. Então, ok. O que não pode, que desvirtua o sigilo do inquérito é, igual a gente vê, que quando acontece algum crime mais de repercussão, o jornalista fica na porta da delegacia falando em tempo real tudo que está acontecendo lá dentro. Isso prejudica as investigações, né? E tem que ser apurado e quem estiver vazando essas informações para a imprensa tem que ser responsabilizado, tá? Ok. O outro motivo do sigilo, conforme diz o artigo 20, é o exigido pelo interesse da sociedade. Então, vamos lá. Por que a sociedade tem interesse no sigilo do inquérito? Por que você quer que o inquérito seja sigiloso? Para proteger a honra dos inocentes, tá? O inquérito, ele é sigiloso para proteger a honra dos inocentes. Tem aquelas, eu falo que são as verdades universais, sabe quais são? Exemplo? Onde a fumaça fogo. As pessoas acham que se alguém está sendo investigado é porque ele é culpado, é porque ele é bandido. E a gente sabe que não, né? Que tem o princípio da inocência aí no meio. Então, já tivemos, né, inúmeros casos no Brasil de pessoas que estavam sendo investigadas, a investigação, entre aspas, vazou, todo mundo ficou sabendo que aquilo estava acontecendo, a pessoa estava sendo investigada, a pessoa foi pré-julgada, depois ficou provado que a pessoa era inocente, mas o dano moral, né, para a vida daquela pessoa, para a continuidade da vida daquela pessoa, para a dignidade daquela pessoa, causou danos irreparáveis. Um exemplo que a gente sempre comenta é o caso da escola base, que aconteceu em São Paulo, em que, veja bem, os donos da escola criaram essa escola, chamava Escola Base, por ser uma escola de referência, uma escola diferente, com um método diferente. Os donos da escola estudaram, fizeram cursos fora, se dedicaram para implementar aquele sonho deles. E aí um dia surgiu, né, uma fofoca, uma notícia de que teriam os donos e alguns professores teriam praticado crimes de natureza sexual com as crianças. Você imagina que isso é uma bomba, né? Os pais daquelas crianças, a sociedade ali, aquela comunidade próxima onde ficava aquela escola, ficou em polvorosa, porque ninguém quer sonhar que um filho tenha sido vítima de um crime sexual.
E aí, realmente, a mídia deu muita visibilidade para esse caso, mesmo na fase do inquérito, mostrava muito o rosto dos donos da escola, dos professores que estariam envolvidos e etc. Moral da história, ficou comprovado que o fato não ocorreu, né? Então, do ponto de vista criminal, ficou provado que não tinha acontecido, mas o prejuízo moral dessas pessoas é incalculável. Eu lembro que mais de 10 anos depois eu vi uma reportagem na revista Veja falando, né, uma entrevista com eles, e eles falando de como as vidas deles foram despedaçadas com isso. Eles conseguiram alguma indenização dos meios de comunicação que deram uma maior visibilidade, mas o valor que eles receberam não pagava nem os cursos que eles fizeram para se preparar para poder montar a escola. E não podem mais atuar na área que eles tanto sonharam, que é a educação infantil, né? Então, por conta de tudo isso, é que o inquérito deve ser sigiloso, para proteger a honra dos inocentes, porque nesse momento inicial a gente não tem ideia, e a própria polícia não tem ideia do que aconteceu. Então tem que investigar primeiro, para se reunir as informações e o MP oferecer a denúncia e iniciar uma acusação formal. Lembrando que mesmo com a denúncia, as pessoas são inocentes até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tá bem? Bom, o que mais que tem aí no roteiro a esse respeito? Ó, então a gente leu o artigo 20, eu coloquei alguns artigos aí que falam do Estatuto da OAB e também a Constituição. Por quê? Porque o sigilo do inquérito não se estende ao advogado, tá? O Estatuto da OAB, que é lei federal, estabelece que o advogado tem acesso aos autos de inquérito e vai ter acesso também ao PIC produzido junto ao Ministério Público. Então, isso é inquestionável. Ah, professora, mas o advogado que vai vazar as informações. Bom, primeiro, normalmente o advogado não quer vazar informação, porque se ele vazar informação, ele pode prejudicar o cliente dele. E o advogado tem que pensar no cliente em primeiro lugar. Então, normalmente, quem vaza informações para a imprensa não é advogado. Agora, e se for, ele poderá ser responsabilizado por isso, inclusive, eticamente junto à OAB. Tá? Segundo ponto é que ainda que haja, que sempre, né, a lei federal é da década de 90, então é uma lei antiga, que autorizava o acesso do advogado ao inquérito, na prática, muitos delegados não davam esse acesso. Por conta disso, foi feita a súmula vinculante, foi emitida pelo STF, a súmula vinculante 14, que confirma o acesso do advogado aos autos de inquérito, mas detalha que esse acesso deve ser aos elementos que já estiverem documentados no inquérito. Então, veja bem, tem algumas diligências feitas no inquérito que elas não ficam prontas na hora, tipo prova pericial, interceptação telefônica que tem um prazo, né, de ser feita a interceptação, e outras providências que vão ter um desdobramento aí, vão demorar um tempo para serem concluídas. Se elas forem concluídas e estiverem documentadas, o advogado tem acesso. Da mesma forma que, por exemplo, se uma pessoa foi chamada para dar um depoimento no inquérito, veja bem, ela foi lá, falou, foi reduzido a termo o depoimento dela e isso já está no inquérito policial. Então, se a pessoa foi ouvida ontem, por exemplo, hoje o advogado já tem que ter acesso, porque certamente já vai estar documentado. Então, em relação ao acesso do advogado é isso e em relação ao sigilo também. Outra característica que temos para falar do inquérito policial é que a instauração do inquérito ela será obrigatória. Ah, não. Professora, você falou que o inquérito é dispensável. Falei mesmo. E é. Então vamos prestar atenção. Uma coisa é o inquérito ser dispensável, outra coisa é a instauração ser obrigatória. Em que contexto a instauração é obrigatória? Quando o delegado toma conhecimento de um crime de ação penal pública incondicionada. Então, veja bem, se acontece um crime de ação penal pública incondicionada, e a maioria dos crimes são dessa natureza, por exemplo, um homicídio, em regra, né, crimes contra o patrimônio, os crimes de natureza sexual. Então, maioria dos crimes pública incondicionada. Se o delegado ficar sabendo desse crime, ele é obrigado a instaurar um inquérito.
tá? É por isso que a instauração é obrigatória. Diferente de se for um crime de ação penal pública condicionada à representação, ou se for um crime de ação penal privada. Nesses casos, olha só, o delegado só pode instaurar o inquérito se a vítima se manifestar nesse sentido. Então, exemplo, uma pessoa foi vítima de lesão corporal leve. É um crime de ação penal pública condicionada. Ou foi ameaçada, também condicionada. Ou foi vítima de calúnia, injúria e difamação, ação penal privada. Só se a vítima desses crimes for até a delegacia, comunicar o fato e requerer a instauração do inquérito, é que o delegado pode instaurar. Se, por exemplo, for o pai, a mãe dessas pessoas, ou, né, e elas são maiores de 18 anos, ou um amigo ir lá comunicar o fato, o delegado até escuta, mas fala, não posso fazer nada. Ele tem que vir aqui se manifestar, porque só ele que tem legitimidade. Então, é nesse sentido que a instauração é obrigatória. Ficou sabendo de um crime de ação penal pública, obrigado a instaurar. Se for condicionada ou ação penal privada, só se o interessado, né, que é a vítima ou ofendido, se manifestar é que o delegado pode instaurar. Certo? Por que isso não é incoerente com o dispensável? Porque o dispensável seria o seguinte: aconteceu o crime, o delegado não ficou sabendo. Não ficou sabendo porque ninguém comunicou. A pessoa, em vez de comunicar ao delegado, resolveu, por exemplo, investigar por conta própria. Ou o órgão investigou por conta própria num PAD. E aí reuniu as informações e levou direto para o MP. Gente, não tem como o delegado instaurar inquérito para apurar um crime que ele não ficou sabendo. E aí o fato dele não ter ficado sabendo, mas reuniram as informações e levaram direto para o MP, não impede que o MP ofereça a denúncia. É por isso que o dispensável não é incoerente com a instauração obrigatória. Pensem a respeito sobre isso e quem ficar com dúvida depois me pergunta, tá? Outra característica aí, seguindo o roteiro, é que ele é indisponível. Está previsto no artigo 17 e basicamente diz que o delegado não pode arquivar autos de inquérito. Só quem arquiva inquérito policial vai ser o juiz a requerimento do MP. Pelo menos por enquanto, tá? Por enquanto, porque tem o pacote anticrime deu uma alterada no artigo 28 do CPP, mas depois a gente fala disso. Mas então, quem não pode arquivar é o delegado, tá? Quem tem que verificar se tem ou não tem os requisitos, se é caso ou não é caso de arquivamento, é o MP, porque ele é o titular da ação penal. E quem vai arquivar de forma definitiva é o juiz ou não vai concordar com esse pedido de arquivamento do MP. Então, é por isso que a gente diz o seguinte, ó, delegado não pode engavetar. Instaurou, tem que concluir a investigação. A conclusão da investigação é com o relatório. E aí, encaminha para o juiz e o juiz encaminha para o MP e o MP se manifesta se arquiva ou não arquiva. Ok? Outra característica é que o inquérito ele é inquisitivo. A gente falou do sistema inquisitivo, daquela questão de concentração de poder em um só órgão, que ele é sigiloso, que naquele momento ali o réu não vai se defender, né? O acusado não vai se defender. Então, essas características inquisitivas, o inquérito policial ele tem. Tá? Se tem algo inquisitivo no Brasil, é o inquérito policial. Agora, é óbvio que isso não quer dizer que pode torturar, que os direitos, né, do acusado, do investigado, né, na época do inquérito investigado, não serão observados. É claro que sim. Os direitos, a dignidade da pessoa humana, ela deve sempre prevalecer. Mas há essa concentração de poder. E o exemplo seria, por exemplo, o artigo 14 do CPP, que fala que o delegado decide no âmbito do inquérito. Então, ele tem poder no âmbito do inquérito. É óbvio que tem determinadas medidas que precisam de autorização judicial, mas a linha de investigação, por exemplo, quem decide é o delegado. E a última característica é o dispensável, que eu já tinha comentado com vocês, que é se obter as informações por outros meios, não precisa do inquérito. E aí, como vocês podem ver no roteiro, tem 5 artigos que falam que o inquérito policial é dispensável. Então, é isso. Eu sei que, na prática, 90% das ações penais são fundamentadas em inquérito. E isso dá uma sensação para a gente de que ele é indispensável. Mas não se engane, tá? Ele é dispensável.
Ok. Agora vamos falar a respeito do valor probatório do inquérito. Ah, professora, você já falou que o valor probatório é relativo. Falei mesmo, né? E você sabe o motivo, lembra? Porque é um procedimento, não são observadas as garantias processuais, e a consequência disso é que o valor probatório vai ser relativo. É suficiente para tomar uma série de providências, mas não é suficiente para condenar. É isso? É. Agora você viu que eu botei uma observação aí no roteiro. E as provas periciais? E as provas periciais? Né? E as perícias? Por que a gente tem que comentar as perícias agora? Porque, veja bem, em regra, as perícias são feitas na fase do inquérito. Então, o delegado ficou sabendo que uma pessoa, né, foi morta. O delegado manda, né, uma equipe até o local, isola o local para a chegada dos peritos criminais. O que é que esses peritos vão fazer? Vão colher os vestígios ali, vão tirar fotos do local do crime, vão tirar fotos da vítima. Depois de fazer toda a colheita do material ali de vestígios disponíveis, vai levar a vítima lá para o Instituto Médico Legal, para poder fazer o laudo cadavérico e etc. Então você vê todas as provas periciais aí, todos os elementos colhidos na fase da investigação. E aí eu te pergunto, se foi produzido na fase do inquérito, qual é o valor probatório das perícias? É essa que é a questão que a gente tem que falar agora. Veja bem, as perícias... Tem lógica eu falar que as perícias têm valor probatório relativo? Porque falar que a perícia tem valor probatório relativo significa falar que o juiz não pode condenar com base na perícia. E o juiz utiliza a perícia para condenar. Então, veja bem. O valor probatório das perícias é um valor probatório absoluto ou pleno. Presta atenção, porque vai ter gente que vai falar assim, que a professora Fernanda disse que o juiz é obrigado a valorar a perícia. E não foi isso que eu falei. Quando dizemos que algo tem valor probatório absoluto ou pleno, significa que é um elemento que o juiz pode utilizar para formar o convencimento dele. Portanto, pode ser utilizado para condenar o réu. O inquérito sozinho não pode. A perícia pode, porque ela tem valor probatório absoluto ou pleno. O juiz pode desconsiderar a perícia? Pode. Mas se ele quiser utilizar para condenar, pode também? Pode. Agora vamos lá. Por que a perícia tem esse valor probatório diferenciado, considerando que normalmente ela é feita na fase do inquérito? São 3 motivos. Primeiro, a perícia é uma prova técnica. Significa que ela é baseada no conhecimento científico e é mais difícil de ser corrompida, adulterada. Segundo motivo é que, em regra, a perícia ela é irrepetível. Não dá para ficar refazendo perícia toda hora. As condições mudam, os vestígios perecem, então não dá para refazer. Diferente, por exemplo, de uma prova testemunhal, que eu posso chamar a testemunha para falar quantas vezes eu entender que elas são necessárias. Então, prova técnica, em regra irrepetível, mas o terceiro motivo é que é o determinante para a prova pericial ter o valor probatório diferenciado. E qual é o motivo? Ela se submete a um contraditório diferido. Contraditório diferido. Então, a prova pericial ela tem um contraditório, ela é submetida ao contraditório, que é um princípio constitucional. E esse contraditório ele vai ser diferido, ou seja, ele é depois. Ele não é feito na hora que a perícia é feita. Quando a perícia é juntada aos autos, o juiz vai dar vista às partes, para tomar ciência e, se quiser, impugnar a prova pericial. E aí é feito contraditório, e é isso que permite que o valor probatório da perícia seja diferente em relação ao do inquérito policial. Ok? Ok? Então, falamos do valor probatório do inquérito, que é relativo, mas em relação à prova pericial, por ser uma prova técnica e irrepetível e que se submete ao contraditório diferido,
ela vai ter valor probatório absoluto ou pleno. E expliquei o que isso significa. Agora vamos falar das irregularidades ocorridas no inquérito policial. Então, olha só, o inquérito é feito por pessoas e, obviamente, que as irregularidades vão acontecer, né? Irregularidade seria a inobservância de algum procedimento previsto no inquérito. E aí vamos pensar o seguinte: o que você acha? As irregularidades ocorridas no inquérito, elas prejudicam a ação penal? Elas inviabilizam a ação penal? O que você acha? Não. Então, em regra, as irregularidades ocorridas no inquérito, elas não vão prejudicar a ação penal, tá? Agora, então, tá liberado, o delegado faz do jeito que ele quiser, os agentes fazem do jeito que ele quiser, porque não prejudica a ação penal mesmo, então posso fazer do meu jeito? É óbvio que não. Então, vamos lá. Não prejudicam a ação penal, mas tem alguma consequência? Tem. Primeiro, o inquérito feito regularmente, o valor probatório dele é relativo. O inquérito que não for feito regularmente, o valor probatório dele, que já é relativo, ó, diminui. Diminui. Então, a primeira consequência das irregularidades ocorridas no inquérito é diminuir o valor probatório, que já é relativo por natureza. Ah, professor, então não vale nada. Se eu falar que não vale nada, então prejudica a ação penal. Porque se teve irregularidade, eu digo que não vale nada, eu não posso iniciar uma ação penal com base em algo que não vale nada. Então vale, mas seu valor probatório reduzido. A outra consequência é que pode tornar aquele ato irregular ineficaz, tá? Então veja bem, vou dar um exemplo agora. A pessoa, quando é presa em flagrante, o flagrante tem uma série de formalidades que tem que ser observadas para o flagrante ser legal. Uma delas é entregar um papel que chama nota de culpa. Professora, mas ele não é culpado. Eu sei, você sabe, mas o legislador gosta desse nome. Então, quando a pessoa é presa em flagrante, tem que entregar um papel chamado nota de culpa. Essa nota de culpa tem que ser entregue em até 24 horas. Então, vamos supor que a pessoa foi presa em flagrante e o delegado esqueceu e não entregou a nota de culpa. Ou entregou com mais de 24 horas. Isso é uma irregularidade. Aí, vamos lá. Por que não entregou a nota de culpa? Essa pessoa que foi presa em flagrante, sei lá, de homicídio, ela não poderá ser processada? Isso não seria um absurdo? Seria. E por isso que não prejudica a ação penal. Agora, qual a consequência de não entregar a nota de culpa? Diminui o valor do inquérito, diminui o valor desse auto de prisão flagrante. E a outra consequência é que vai tornar esse ato ineficaz. Em que sentido? Não tem o flagrante mais a força coativa para manter essa pessoa presa, porque ele ficou ilegal. E aí, então, a prisão em flagrante vai ser relaxada. Tá? Então, é isso que eu quero que você observe. As irregularidades ocorridas no inquérito não prejudicam a ação penal, vão diminuir o valor probatório e podem tornar aquele ato ineficaz. Como, por exemplo, provocar o relaxamento de uma prisão em flagrante porque ficou ilegal. Agora, veja bem. Isso é a regra. De vez em quando, a gente vê umas decisões, né, do STJ, do STF, e a gente fica, nossa, mas lá tá falando que tem nulidade, que a nulidade do inquérito prejudicou a ação penal. É disso que eu vou falar agora. Tem situações excepcionais que a irregularidade é tão grande que realmente ela prejudica tudo. Exemplo. Flagrante forjado. Tá? Se a pessoa foi presa em flagrante, mas, por exemplo, numa situação que o flagrante foi forjado, tem como, depois que se descobrir que o flagrante foi forjado, alguma coisa se sustentar dessa investigação e, eventualmente, do processo posterior? É claro que não. Tá? Então, se a irregularidade ela
foi ela que deu origem à investigação e posteriormente ao processo, e que se a gente desconsiderar esse ato irregular, não sobra nada, é óbvio que o inquérito a irregularidade ocorrida no inquérito prejudica a ação penal. Então, seria o caso de flagrante forjado, flagrante preparado, alguns casos de provas ilícitas. Caso de prova ilícita, tem que tomar cuidado pelo seguinte, a prova ilícita pode ser desconsiderada e, eventualmente, as derivadas da ilícita também. Agora, se o que sobrar for suficiente para manter a condenação, entendeu? Mesmo que haja prova ilícita, a condenação, por exemplo, ainda pode ser mantida. Então, depende, prova ilícita a gente tem que analisar caso a caso. Tranquilo? Então, em relação às irregularidades, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Agora vamos falar a respeito da notícia crimes. Olha só, o que é a notícia crimes? É a notícia do crime, tá? Então, o que eu vou na delegacia? Eu vou lá fazer queixa? Não vou me queixar. Queixa, assim como denúncia, são petições iniciais acusatórias. Então, eu vou até a delegacia fazer uma notícia crimes, comunicar um crime, e uma expressão que era utilizada é fazer uma delácio crimes. Só que agora a delação tem outro significado, né? Mudou o contexto. Então, a gente não está falando mais delação, mas era comum essa expressão delácio crimes, que é uma comunicação criminosa. Então, veja bem, quem pode fazer a delácio crimes? O artigo 5º, parágrafo 3º do CPP, vamos dar uma lidinha lá. Artigo 5º, parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública, poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial. E esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Então, olha só, se for crime de ação penal pública, quando ele fala pública, é pública incondicionada, qualquer pessoa pode comunicar o crime? Pode. Tá? É aquilo que eu falei, qualquer pessoa comunica, o delegado é obrigado a instaurar. Agora, você viu que o artigo, parágrafo 3º, ele fala assim, ó, verificada a procedência das informações? Pois é, que em alguns locais é chamado de VPI. Olha, o delegado, se ele instaurar um inquérito, a gente já sabe que ele não pode engavetar, ele não pode arquivar, ele tem que ir até o final. Então, é conveniente que quando alguém comunica um crime, o delegado vai lá checar para ver se é verdade. Porque tem um monte de gente doida ou de má fé que registra crime que não aconteceu, comunica crime que não ocorreu. Então, essa verificação prévia das informações é só ir lá confirmar. Ah, então tá comunicando que alguém foi morto? Ok, chega lá para ver se acha o cadáver. Não quer dizer que não vai ser instaurada a investigação, mas é só para fazer essa verificação prévia. E por que isso é importante? Porque há possibilidade de instaurar inquérito através de denúncia, entre aspas, apócrifa, anônima, ou chamada notícia inqualificada? Pode uma pessoa comunicar um crime de forma anônima e isso gerar a instauração de um inquérito? Veja bem, claro que sim, né? Tanto que a gente tem aí o chamado Disque Denúncia, né? Você já ouviu falar do Disque Denúncia? Todo mundo sabe do Disque Denúncia. Então, existe essa possibilidade? É claro que existe. Agora, qual o cuidado que tem que ser feito? A verificação prévia das informações. Tá? Então, posição do STJ e do STF. Instaurar inquérito com base em denúncia, entre aspas. Estou falando denúncia entre aspas, porque, na verdade, denúncia é petição inicial acusatória. Mas, como popularmente se fala em disque denúncia, eu estou utilizando denúncia anônima, essa expressão. Mas, então, assim, instaurar inquérito com base em comunicação anônima de crime só se sustenta depois dessa investigação e posteriormente a ação penal, se o delegado demonstrar que fez a verificação prévia das informações, tá? Então, o delegado tem que checar e, confirmando aquela denúncia anônima, ele vai instaurar um inquérito policial comentando quais são as providências que ele fez para comprovar que aquela denúncia anônima era verdadeira. Esse é um procedimento importante, porque, de novo, de acordo com a posição do STJ e do STF, se instaurar inquérito só com base na denúncia anônima
não se sustenta depois a investigação nem a ação penal subsequente, tá? Tem que fazer a verificação prévia. Professora, não concordo com isso. É questionável mesmo, mas é o que temos, tá? E a quem se destina essa comunicação do crime, né? Essa notícia crimes? Em regra, ao delegado, porque no Brasil nós temos essa tradição, né, de que quando acontece um crime, procurar a delegacia, mas também pode ser feita junto ao Ministério Público, que a gente já comentou essa possibilidade, e também pode ser feita para o juiz. E o juiz, tomando conhecimento de crime, né, ele tem que encaminhar para o delegado ou para o MP, conforme o caso. Tá bom? Agora vamos falar do início do inquérito policial. O início do inquérito policial, ele está relacionado com o tipo da ação penal, tá? Então, o inquérito policial e a ação penal são assuntos interligados. Por quê? Porque só vai poder instaurar inquérito policial conforme o tipo da ação. Então, já expliquei para vocês. Se for ação penal pública incondicionada, o delegado é obrigado a instaurar inquérito quando ele ficar sabendo, e qualquer pessoa do povo pode comunicar. Agora, se for ação penal pública condicionada, né, a representação, no caso, o artigo 5º, parágrafo 4º, diz que vai precisar da representação. Então, crime de ação penal pública condicionada, ameaça, lesão corporal leve, lesão corporal culposa, são os exemplos mais comuns aí. Nesses casos, a vítima tem que representar para o delegado. E essa representação é uma manifestação de vontade dizendo que autoriza a instauração do inquérito. Se a vítima não quiser, eu fui ameaçada, mas eu quero deixar isso para lá, né? Meu marido, meu pai, né, ou meu amigo não vai adiantar ele ir na delegacia, o delegado não vai instaurar porque precisa da representação. Na ação penal privada, o início do inquérito, ele também depende do requerimento da vítima. Então, a ação penal privada, exemplo, calúnia, injúria e difamação. Os crimes contra a honra, em regra, são penal privada. Então, quem for vítima desses crimes tem que fazer o requerimento para o delegado instaurar inquérito. Fez o requerimento, o delegado instaura. Se não for feito requerimento, o delegado não pode instaurar. É por isso que o delegado ele é bacharel em direito, porque ele vai verificar a partir daquela narrativa, né, dos fatos, que tipo de crime é aquele, qual é a ação que se submete e se ele pode ou não pode instaurar inquérito. E se for crime de menor potencial ofensivo, os crimes de menor potencial ofensivo, definição na Lei 9.099, crimes cuja pena mínima ou máxima? Máxima, não superior a 2 anos, são os crimes de menor potencial ofensivo. Não vai ser instaurado inquérito, vai ser feito um TC, termo circunstanciado. Termo circunstanciado é um pouco mais detalhado do que um boletim de ocorrência, né? Na parte dos fatos vai ter mais detalhamento ali. E uma vez feito o termo circunstanciado, se precisar, por exemplo, de prova pericial, vai ser encaminhado para fazer a perícia. E aí, concluído o TC, termo circunstanciado, encaminha para o juizado. E lá no juizado vai seguir o procedimento da Lei 9.099, audiência de conciliação, proposta de transação penal e seguir a ação penal se for o caso. Ok?